Geralmente, preste atenção, nós não gostamos de dois tipos de pessoas. Nós não gostamos, obviamente, das pessoas que nos fazem mal, e você deve ter a sua lista de pessoas que te fizeram mal ou estão te fazendo mal. Eu tenho a minha. Tem gente, assim, muito próxima, inclusive, que já me fez coisas que machucaram o meu coração. Eu sou cristão de Deus, perdoo, não guardo mágoa, não tenho ressentimento, mas são pessoas que eu gosto de mantê-las assim, a uma certa distância, sob algum cuidado, sob um olhar prudente, como Jesus ensinou, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então essas pessoas más, malignas, perversas, que geralmente estão próximas a nós, fazem mal e nos entristecem. Mas tem um grupo de pessoas que nos entristecem, que nos aparentemente fazem mal, mas nós deveríamos gostar delas. Quem são, pastor? São as pessoas que nos falam a verdade. São as pessoas que nos querem bem e que têm coragem, não são bajuladoras, têm coragem de nos falar a verdade. Um exemplo, é aquela pessoa que chega para você e fala assim, você está gordo, você está gorda, você precisa emagrecer. Parece uma palavra dura. Aí vão dizer, isso é gordofobia. E não, você precisa, você já está com colesterol alto, você já está com a diabetes, você já está com problema respiratório, você está com um monte de problemas de saúde, você precisa emagrecer. Aí nós ficamos tristes com essa pessoa. Se meta com a sua vida, eu sou assim, eu como o que eu quero, a hora que eu quero. A gente não gosta dessa pessoa. Ou daquele amigo, às vezes um pai, a mãe, fala, olha, acho que você não devia andar com fulano de tal. Eu acho que você não deveria estar com essa pessoa. Eu acho que você não podia namorar com esse rapaz. Eu acho que você não deveria namorar com essa moça. E aí nós nos revoltamos com essas pessoas que querem bem. Agora, tem um grupo de pessoas que é muito odiado, não só por você, por quem quer que seja, pela humanidade. São os profetas. Sabe por quê? Porque os profetas falam a verdade nua e crua. Eles recebem a palavra de Deus e falam, me perdoe a expressão que eu vou usar, na cara. Na cara. Apontam coisas muito delicadas, tocam naqueles nervos da alma, sensíveis, e às vezes as pessoas não sabem lidar. Estou dizendo essas palavras para ler o profeta Zacarias. Zacarias foi aquele profeta contemporâneo ao Ageu, pós-exílio, depois que o povo começa a voltar para Jerusalém. Nós vamos ler o capítulo 1, do 1 ao 6. Zacarias, capítulo 1, do 1 ao verso 6. E o Zacarias, só para você entender, ele trouxe uma profecia para aqueles dias, tinha boas palavras, mas era uma profecia um tanto quanto dura. Inclusive, ele foi morto. Jesus menciona o assassinato do profeta Zacarias nos evangelhos. Ele foi morto entre o pórtico e o altar, porque as pessoas não gostaram muito de algumas coisas que ele andou falando. E uma das que ele falou, que é a que eu quero falar com você, repito, é delicada, mas ele falou. Vamos ler para você entender? No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Ele é um sacerdote, ele é de uma família sacerdotal, e Deus dá uma palavra para ele. Primeira profecia que ele recebe de Deus. E não era uma coisa muito gostosa, não era uma coisa muito boa de ouvir. Aí ele disse assim: o Senhor tem estado em extremo desgostoso
com os vossos pais. Veja que não era uma mensagem do tipo que vocês estão acostumados a ouvir com o Tiago Brunet, com o David Leonardo, com esses ursinhos carinhosos que estão aí, que chamam vocês de lindos. Não. Sua vida vai ser linda, maravilhosa. Não. O profeta de Deus recebe uma palavra e a palavra de Deus você vai dizer para o meu povo assim, olha, o Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. As gerações passadas tinham pecado contra Deus. Os pais, os avós, os bisavós. Na verdade, Deus está falando da geração passada, das gerações passadas. Os seus pais, a geração ou as gerações passadas, aborreceram o coração de Deus. E por que Deus está, antes de falar com a geração presente, essa é uma palavra que vem para mim, para você, para essa geração, Deus está dizendo, olha, eu tenho algo para falar com vocês, mas de antemão eu já quero dizer, eu estou extremamente desgostoso com as gerações passadas. Por quê? Porque as gerações passadas não foram boas. Inclusive o povo ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia porque tinha pecado contra Deus. Deus está dando uma nova chance, mas antes de trazer uma nova chance, Deus está dizendo já de antemão, eu não estive feliz com os pais de vocês. Isso é uma coisa para nós pensarmos. Vamos falar de assunto espiritual hoje. Com raras exceções, espiritualmente falando, os nossos pais, quando eu falo pai, não falando só o pai e a mãe diretamente, falo pai, mãe, avô, avó, as gerações passadas, espiritualmente falando, não foram bons para nós, com raras exceções. Nossos pais, talvez nossos avós, ainda que fossem religiosos, ou foram religiosos, não nos levaram para a igreja, não nos ensinaram a amar a Deus, não realizaram culto doméstico. Eu pergunto para você, na sua casa, havia um culto doméstico? Os seus pais te ensinavam nos caminhos do Senhor? Seus pais te ensinaram a orar antes das refeições? Teus pais te ensinaram a amar o próximo, a respeitar a casa do próximo? Com raras exceções, eu sei que há pessoas agora dizendo, sim pastor, eu tive um bom ensino espiritual na minha casa. Louvado seja Deus, você foi um privilegiado. Porque no geral, nós não tivemos isso. No geral, espiritualmente falando, as coisas foram. Tanto que muitos de vocês conheceram Jesus, foi o meu caso, antes dos meus pais. Eu batizei a minha mãe, eu preguei Jesus para o meu pai, eu fui o primeiro de toda a minha família, de toda a minha parentela, eu fui o primeiro. Então, essa palavra me toca. Por quê? Porque os meus pais, os meus avós, meus bisavós, não tinham uma cultura de buscar Deus. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem profética era, eu estive desgostoso com as... Pega a sua família agora, gerações passadas, mas eu estou dando a você uma chance para que você seja diferente do seu pai, da sua mãe. Quem sabe você tem um pai alcoólatra, uma mãe que não é nenhum exemplo para você em nenhuma área, avós maus, duros, sem afetos, sem empatia. Quem sabe você vem de uma família sem nenhuma estrutura de casamento, ao contrário, é divórcio, novo casamento, divórcio, novo casamento, como eu falei, coisas erradas até, criminalidade. Sei quando Deus me deu essa palavra de madrugada que eu estaria diante de dezenas, centenas, milhares de pessoas que nasceram numa família sem nenhuma estrutura.
Louvado seja Deus pelas raras exceções que estão diante de mim agora. Mas eu sei que a maioria, quando olha para a família, não tem um respaldo, não tem um exemplo, não tem a estrutura, não tem o norte. Em aspectos econômicos, em aspectos morais, em aspectos familiares, não tem nenhum exemplo. Agora, por que Deus está falando, através do profeta Zacarias, falou àquela geração, está falando a nós aqui hoje? É como se Deus dissesse: os pais de vocês falharam, as gerações anteriores falharam, vocês não podem falhar. Por quê? Porque eu estou dando a vocês uma chance. Olha o versículo 4. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Interessante, não é? Que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tiveram oportunidade de se converter, eles tiveram a chance deles, alguém pregou para eles, alguém os convidou para a igreja, alguém anunciou o evangelho, mas eles não quiseram. Deus está falando, a geração passada não quis, os pais não quiseram, não cometam o mesmo erro, porque se seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu biso, sua bisa, não quiseram Jesus, não quiseram se converter, não quiseram se batizar, não quiseram mudar de vida. Tem gente que é dura de coração, que é perversa, que é maligna de coração, não quer mudar, só é rancorosa, ressentida, magoada, maligna, perversa, não perdoa, briga com todo mundo. Como eu falei, é vício, é álcool, é cigarro, é droga, é prostituição, é adultério, é mentira, é falcatrua, é crime. Pastor, meu Deus, olha o contexto onde eu estou. Meus tios, minhas tias, meus primos. Eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente. O que você tem que dizer a si mesmo? É isso que você tem que dizer a si mesmo. Eu serei diferente. Porque se Deus os chamou, eles não quiseram, me perdoe a expressão que eu vou usar aqui, problema deles. Que pena que eles não quiseram. Queira você. O Senhor falou com eles, convertei-vos, mas não me ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Aí Deus pergunta, isso aqui, meu Deus, meu coração gela, sabe? Vossos pais, onde estão eles? A geração passada, aquela pessoa que não se converteu, não quis Jesus. Nós não podemos dizer se uma pessoa foi para o céu, para o inferno, não sabemos o que aconteceu no último instante da vida daquela pessoa. Por mais perversa que ela tenha sido, que ela tenha vivido, nós não sabemos o que aconteceu no último instante. Quem sabe, eu sempre oro para que aquilo que houve de sincero entre Deus e a pessoa se manifeste e prevaleça no último dia. Que no último instante, no último suspiro, aquela pessoa que rejeitou o evangelho, que não quis a salvação, ela clame e invoque o nome do Senhor, porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como o ladrão da cruz, que no último instante a pessoa tenha clamado: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ela tem ouvido de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o profeta nos faz uma reflexão, nos provoca uma reflexão. Onde estão os vossos pais? Será que eles estão no céu? Ou será que eles estão no inferno? Não dá para saber, não tem como saber. Ele lança a pergunta no ar para a gente pensar. Bom, se eu julgar pela vida que aquela pessoa viveu, é provável que ela esteja no inferno. E o que Deus está dizendo, você quer ir para lá também? Você quer negar a salvação? Você quer dizer não ao convite da graça e correr o risco de se perder eternamente também? Aí ele pergunta: e os profetas viverão para sempre? Você acha que Deus vai ficar insistindo com você e você não quer saber de Deus?
Sempre alguém pregando, sempre alguém convidando. Quantas vezes já te convidaram para vir na igreja e você não veio? Você que assiste o Paraná na Graça. Quantas vezes você já me ouviu falando aqui, vem para a rua José Loureiro 603, no centro de Curitiba, e você não veio. Você acha que eu vou estar aqui para sempre? Que os homens de Deus pregando o evangelho vão viver para sempre? Não vão viver para sempre. Uma hora, até a voz profética vai calar-se, vai silenciar-se. E você, que fica dando desculpa, eu não vou na igreja porque é longe, eu não vou na igreja porque eu não tenho vontade, eu não vou na igreja porque eu não tenho força, eu não vou na igreja porque... Uma hora, a voz profética de Deus vai ficar em silêncio. E a chance vai passar. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles tornaram e disseram assim, como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, fez propósito, desígnio de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. O profeta ainda deixa um testemunho da geração antiga, que as coisas que aconteceram com eles foi resultado deles não terem se convertido a Deus. Que o profeta, o que o Espírito Santo está dizendo pelo profeta Zacarias hoje, por intermédio desse que vos fala é: seus pais, as gerações passadas, tiveram oportunidade de se converter, muitos não quiseram. E você? E você? Vai se converter ou não? Vai aceitar Jesus ou não? Vai obedecer a palavra de Deus ou não?